para vocês um pouco daquilo que a gente faz, tanto em sala de aula, né, como nos bastidores, nos projetos de extensão. Então, como que nós tentamos organizar essa apresentação hoje? Então, para esse terceiro ciclo de apresentações temáticas, nós estamos trazendo a proposta de trabalhar, né, com os textos de divulgação científica. O som ficou muito alto, e se tiver ficado muito alto, eu tiro. Acho que está atrapalhando. Oi. Vocês estão me ouvindo? Tá ok, Ednei, tá ok. Tá ok, tá tranquilo? Pronto, ele para, é só no início. No início de cada slide. Então, o que foi que nos fez, né, caminhar por essa linha de investigação, trabalhar com os textos de divulgação científica? Porque muitas vezes em sala de aula nós trazíamos algum recorte, alguma reportagem, e tentávamos, né, com os alunos, explorar esse material e sentíamos que os alunos eles tinham um pouco de dificuldade com a própria linguagem do texto. Então, nós observamos que existem estratégias que podem facilitar a compreensão desses textos de divulgação científica e que essas estratégias, elas corroboram tanto para a compreensão do texto, da mensagem que esse texto traz, mas também faz com que os alunos eles acabem se interessando por esse tipo de literatura, certo? Então, o que foi que eu fiz? Em 2022, eu propus um curso para trabalharmos as estratégias que suscitassem nos alunos esse entendimento dos textos de divulgação científica. Organizei esse curso, não teve o alcance que eu imaginei que fosse ter, mas deixei ali guardado. Depois disso, a gente propôs o CineLec, que são, né, a proposta de usar filmes e livros paradidáticos para suscitar esse interesse pelo conhecimento científico. Então, sendo que os filmes, eles teriam essa abordagem, né? Só que para isso o professor tinha que assistir o filme, preparar um roteiro, e os livros, o professor também tem que ler, preparar todo um caminho, uma trajetória, né? Uma sequência de estratégias para facilitar a compreensão dos alunos da mensagem científica que tem nesses textos. E eu acabei vendo, com o CineLec, que o pessoal acabava se interessando mais pela leitura, e que a leitura talvez pudesse trazer uma contribuição maior, até mesmo em se tratando de compreensão textual, de forma muito ampla, né? De forma mais abrangente. E, por conta disso, em 2024.1, eu estava trabalhando com uma turma, o componente de metodologia do ensino de química, e resolvi, então, levar essa proposta de textos de divulgação científica para trabalharmos no Tempo Comunidade. E nessa turma, eu acabei explorando o livro O Polegar do Violinista, certo? Então, nessa turma, eu tive a possibilidade, vamos dizer assim, de trabalhar, porque no curso eu trabalhei com um livro paradidático também, chamado Barbies, Bambolês e Bolas de Bilhar. Nesse Tempo Comunidade, eu já trabalhei com outro livro, que foi O Polegar do Violinista, certo? E dentre os alunos dessa turma, uma depois veio trabalhar comigo. Ela está desenvolvendo o TCC dela, e foi uma aluna que, nos bastidores, depois, conversando comigo, disse: olha, professora, depois que eu comecei a participar, a ler esse tipo de texto, eu me interessei muito. Já gostava de ler, mas agora eu tenho um interesse melhor, e eu tenho observado que até o meu vocabulário teve vamos dizer que uma melhora,
né? Segundo ela, tá? Então, ela disse que tinha um repertório no vocabulário mais amplo, em função de algumas leituras, certo? E essa aluna é justamente a Ana Carla, tá? Então, esse material que eu trago para vocês é um recorte do que nós fizemos no Tempo Comunidade do componente curricular de metodologia do ensino de química no período 2024.1. E aí eu trago aqui para vocês, né, o apoio da Universidade Federal do Piauí, o apoio do nosso curso, né, ao qual eu estou diretamente vinculada, que é o curso de licenciatura em Educação do Campo, ao grupo de pesquisa que eu sou líder, né, estratégias de ensino que possibilitam a alfabetização e letramento e divulgação científica, e propriamente o NESPEC, tá certo? Então, na sequência, a gente vem para cá. Eu vou mostrar para vocês a ideia de mostrarmos a proposta, certo? Como foi que surgiu? Não está abrindo aí para vocês. Eu estou vendo que não abriu. Fácil, abrir agora o negócio. Deixa eu voltar aqui na apresentação, porque só abriu para mim. Então, apresentar outra coisa. E aí eu venho para cá. Deixa eu ver se vai aparecer. Pronto. Está aparecendo. Então, eu trago aqui para vocês a proposta, né, da atividade, certo? Então, ela funcionou como um curso e um evento, porque como faz parte do Tempo Comunidade, depois a gente teve que socializar isso aqui com a comunidade de um modo geral. Então, nós fizemos o quê? Nós temos essas apresentações gravadas e disponíveis no nosso canal, né? Que o professor Fábio comentou no começo, que é o EdQuímica de Bem, o canal que aproxima o conhecimento químico do cotidiano. Então, está disponível no YouTube, e nós temos esse evento lá, tá? E aqui está o livro, né? O Polegar do Violinista, do autor Sun Kim, da editora Zahar, que é uma editora que trabalha muito com esse viés da divulgação científica, e esse autor, de um modo muito particular, ele tem várias obras nessa perspectiva, certo? O livro foi escolhido, né, um livro paradidático. Por quê? Porque ele é atemporal, diferente de um livro didático que é aplicado especificamente de forma seriada. O livro paradidático, ele pode ser aplicado independente de série, certo? Vai do interesse do leitor. Como nós estávamos trabalhando na metodologia do ensino de química, nós trouxemos propositalmente esse livro, que majoritariamente fala sobre biologia, mas para mostrar aos nossos alunos que por meio da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, é possível nós trabalharmos dentro da mesma área ou em áreas distintas com componentes, certo? Componentes curriculares, de forma a integrar o conteúdo, certo? Então, eu trouxe aqui, vou só ler essa parte, essa parte aqui, ó. Diante disso, e acreditando que a habilidade e prática leitora devem permear o processo formativo dos professores, e aqui de modo especial os de química, uma vez que essa se mostra com elevado grau de abstração e complexidade, pois esse pode ser um caminho para ampliar tal prática em sala de aula, além de formar professores leitores que sejam capazes de se posicionar e argumentar com e sobre o texto, além de terem a possibilidade de tornar suas aulas mais atrativas e envolventes. Então, nós sabemos que é um desafio muito grande termos em sala de aula adolescentes, certo? Tendo em vista que nós temos que pensar no público que estamos formando, né? Então, estamos formando professores que vão trabalhar no ensino fundamental e ensino médio. Então, pensando no público que os nossos alunos que estão sendo formados por nós irão, né, tratar, é difícil nós apreendermos a atenção desses alunos.
Então, uma boa estratégia é o professor trazer a nossa proposta, né? É trazer o conteúdo e explicar o contexto histórico daquele conteúdo, certo? Então, pensando nisso, nós nos propusemos a trabalhar dessa forma. E aí aqui tem toda a parte de cadastro, certo? O nosso objetivo geral foi utilizar livros paradidáticos científicos para diferenciar resumo, porque nós também trabalhamos nessa perspectiva, né, de resenha, plano de aula e sequência didática, e aplicar estratégias de leitura que promovam a interpretação e compreensão dos textos de divulgação científica. Os objetivos específicos com essa proposta foi estimular a leitura desse tipo de texto por meio dos livros paradidáticos, lembrando que esses textos eles não estão presentes somente nos paradidáticos. O nosso foco é os paradidáticos, mas isso não significa que eles estejam restritos a esse universo, tá? Promover a alfabetização e letramento científico, contribuir para a divulgação científica, tendo em vista que esse é um dos viés do nosso grupo de pesquisa, tá certo? E aí eu volto para cá, tiro uma apresentação. Eu pensei que tinha facilitado, mas não facilitei, não. Eu vou voltar para cá, para a apresentação aqui do... Pronto. O projeto, né? O projeto que a gente desenvolveu em sala de aula, como é que foi feito, tá? O livro, ele é composto por 16 capítulos. Então, na época, nós tínhamos 8 alunos, divisão perfeita, 2 capítulos para cada aluno. Né? Então, a turma toda, mesmo que indiretamente, acabou lendo o livro, né? Lendo ou pelo menos conhecendo o enredo do livro, tendo em vista que, por exemplo, um aluno ficou com o capítulo 1 e o 2, um outro aluno, 3 e o 4, e assim sequencialmente, e no dia da apresentação, todos estavam presentes e iam escutando o relato, né, do seu colega. Esse relato foi feito no formato de slide, quer dizer, foi organizado por meio de slides para os alunos se organizarem nas suas falas. A preparação, a gente fez um treino antes, individual, com cada aluno eu me reunia, uma hora marcada, e a gente fazia um treino, eles traziam para mim um material, a gente fazia os ajustes, né? Porque a apresentação em slide, por mais que você corrija, quando chega no dia, você encontra assim, um número, um acento. E aí, vários olhares, eu penso que facilite a compreensão, né? E minimize esses equívocos, tá? Então, o nosso tempo comunidade, desse componente curricular, aconteceu dessa forma. Nós trabalhamos na perspectiva de juntar tudo aquilo que tínhamos visto nesse componente curricular dentro do livro. Então, usamos o livro para fazer resenha, para fazer resumo, para propor um plano de aula. A partir de cada capítulo tem um conteúdo majoritário. Então, depois da identificação desse conteúdo, vamos elaborar um plano de aula, depois uma sequência didática. E aí os alunos foram ampliando o seu arcabouço teórico com relação às atividades, aos conteúdos que nós tínhamos visto ao longo desse componente, tá? Como e quando aconteceu? Então, aqui eu vou clicar, ele não direciona, certo? Mas aí, de novo, eu volto para cá, tiro essa apresentação e boto outra. Coloquei tudo com link, pensando que fosse facilitar a minha vida, mas não facilitou em nada. Mas tem problema não. Rapidinho aqui eu mostro para vocês. Deixa eu só ver. Apresentar. Pronto. Então, tá aqui. Como é que a gente fez, né? Então, nós preparamos aqui o tempo comunidade do componente curricular de metodologia do ensino de química, certo? Saiu aqui 2024.2, mas foi 2024.1. O apoio majoritário do nosso grupo de pesquisa,
tá? E o livro que foi trabalhado, certo? O Polegado Violinista e outras histórias da genética sobre amor, guerra e genialidade, do Sankino, tá? Na oportunidade, quando nós fizemos esse evento que está lá no canal, vocês vão ver que eu fiz uma apresentação de quem eu era, né? A proposta do projeto, que tudo isso a gente já fez aqui, tá? O professor Fábio já fez e eu também fui fazendo aqui. Como eu tinha dito para vocês, o Sankin, ele é um autor que se dedica muito à divulgação científica. Então, ele tem várias publicações. Aqui no Brasil, de modo especial, ele tem o Polegado Violinista, que foi esse que a gente trabalhou, mas tem também o Conto do Neurocirurgião, O Último Suspiro de César, A Brigada Bastarda, O Cirurgião Picador de Gelo e A Colher que Desaparece, que, inclusive, esse livro, A Colher que Desaparece, ela é um livro que traz a história dos elementos que compõem a tabela periódica. Então, além do Polegado Violinista, é um outro livro que eu sugiro a leitura, certo? Os dois estão disponíveis em PDF no nosso blog. Qual é o blog? É de Química de Bem, blogspot.com, certo? Então, tem esse material disponível para vocês baixarem. Aí tem esses outros aqui que vocês veem que, por exemplo, eles aparecem, certo? Aqui, que é A Colher que Desaparece, O Polegado Violinista, O Conto dos Neurocirurgiões e O Último Suspiro de César. Então, tá aqui, ó. Então, esses aqui são os livros que chegaram, né, no Brasil, nessa respectiva data aqui, e que tem mais destaque. São os livros de mais destaque no Brasil desse autor. Como o nosso foco foi trabalhar com o Polegado Violinista, então, nós fizemos o seguinte. Aqui são 16 capítulos, como eu tinha mostrado para vocês, tinha dito para vocês, e esses 16 capítulos estão divididos em 4 partes, certo? Então, majoritariamente, quando a gente abre aqui, a gente vê, ó, parte 1, adenina, citosina, guanina, timina e você. Como ler uma partitura genética? Aí você pode pensar assim, meu Deus, que livro doido. Não é. Ele é super interessante. E aí vem falando justamente, né, essa primeira parte sobre genes, aberrações de DNA, a quase morte de Darwin, a ruptura do DNA e a partitura musical do DNA. Nessa primeira parte, a gente fez a divisão, foi um sorteio, inclusive, tá? 2 alunos ficaram, certo? Cada aluno ficou com 2 capítulos. Na segunda parte, fala sobre nosso passado animal, criando coisas que rastejam, brincam e matam. Aqui, nós temos uma divisão em 5 capítulos. Então, um aluno ficou com 2, outro aluno ficou com outros 2, e um quarto aluno ficou com um capítulo da parte 2 e um capítulo da parte 3. Ou seja, esse aluno, né, foi sorteado e teve a graça realmente de conhecer 2 partes que compõem o livro. Muito embora, na hora da apresentação, eles, né, depois, de forma assim, indireta, nos bastidores, eles tenham relatado que se interessaram e alguns foram ler o livro na sua totalidade, tá? Nessa parte 3, fala sobre genes e gênios, como os homens se tornaram humanos demais. E aí, aqui, um capítulo ficou com este aluno, que está com o capítulo 9, e um quinto aluno ficou aqui com o capítulo 11 e 12. E assim aconteceu, né? O 7º aluno ficou com o capítulo 13 e 14 e o 8º aluno com o capítulo 15 e 16, certo? Os alunos foram esses, tá? Então, aqui não tem problema, né? A gente dá os créditos dos alunos, certo? Alguns, inclusive, estão aqui. Então, nós tivemos a participação de
desses 8 alunos. Porém, a aluna Francisca Maria de Souza teve problemas de saúde e não pôde comparecer. Então, o capítulo 5 e 6, que era os capítulos, né, 5 e 6, que eram da responsabilidade da Francisca, acabaram por não ser apresentados em função desse problema de saúde que ela teve, tá? Então, esses aí são os meninos. A bolsista, está aqui ela, né? A bolsista não, a minha... Vale, esqueci. A minha orientanda. Pronto, está aqui ela. Como foi um evento que nós fizemos, né? Nós tivemos convidadas e tivemos avaliadoras. De modo muito particular, a atual professora Maria Juliana, que é egressa do nosso curso, enquanto discente, trabalhou comigo no Cinelec. Então, ela foi uma das pessoas, ela e uma outra egressa, a Poliana, que desenvolveram a atividade do Cinelec comigo. Então, nós dividimos filmes e livros e apresentamos nesse evento. E a Juliana, eu penso que nada mais justo, né, ser avaliadora do evento. Então, ela foi convidada e gentilmente nos atendeu, aceitou o convite e foi uma das avaliadoras. A professora Fabrícia Castro, que também é membro do núcleo, esteve como nossa convidada e avaliadora, também prestigiando o nosso evento, e a professora Daniela Rosa, né, que é a nossa técnica de ensino do curso, e que também contribuiu bastante, deu contribuições muito expressivas para a realização aliás, no desenvolvimento do evento, tá? E aí eu trago para vocês uma espécie de resumo, né? Uma sinopse, tá? Do livro. E reitero que aqui faz parte, né, da época que a Juliana, enquanto participante do Cinelec, contribuiu, certo? Então, a sinopse, o resumo do livro, conta a história da genética de Mendel e suas ervilhas até os dias de hoje. Então, faz uma trajetória, né? Em que exames de ponta são capazes de detectar doenças que poderemos desenvolver. Ele mostra como, em algum ponto no emaranhado de fitas do DNA, se encontra a solução de muitos mistérios da espécie humana, dentre eles a grande saga sobre o lugar de onde viemos e como evoluímos a ponto de dominar o planeta como nenhuma outra espécie havia conseguido. Majoritariamente, como eu havia dito para vocês, o que tem no livro está direcionado para ciências no ensino fundamental e biologia no que diz respeito ao ensino médio, tá? Eu vou só aqui liberar o acesso. Eu acho que só eu estou podendo liberar. Acho que deu certo. Cadê? Então, majoritariamente, nós temos aqui conteúdos do componente de ciências em se tratando do ensino fundamental e de biologia quando eu vou para o ensino médio. Porém, certo? O nosso desafio dentro da metodologia do ensino de química era correlacionar. Né? Os meninos tiveram esse desafio de correlacionar isso com a química. Onde é que a química poderia entrar? Então, aqui, ó, por exemplo, lá na teoria da evolução, a teoria da evolução, nós podemos fazer uma analogia com a teoria da evolução dos modelos atômicos. Então, alguns alunos trabalharam nessa perspectiva. Como os modelos atômicos, eles vieram ou foram evoluindo ao longo dos anos, né, ao longo dos tempos. Dentro da genética, a gente viu aí constituição e organização do DNA, onde nós falamos das bases nitrogenadas. O que são essas bases nitrogenadas? O próprio nome diz, tem a presença do elemento químico nitrogênio. Qual é a composição química da citosina, da adenina, da guanina, da timina, da uracila? E aí, isso, né, foi tratado em alguns planos de aula. Alguns planos que vieram para mim trabalharam nessa perspectiva,
de investigar a composição química dessas bases. A hereditariedade com relação aos genes, como a combinação gênica, né, ela pode acontecer. Aí os meninos também falaram, né, sobre a questão da lei de Mendel, a biologia celular, a composição das organelas celulares, a composição química dessas organelas celulares. Então, tudo isso a gente tentou explorar dentro da leitura do livro, certo? E as estratégias didáticas que foram propostas. Isso aqui, lembrando, foi uma sugestão que a Juliana trouxe na época do Cinelec, porque ela trabalhou com esse livro. Aí eu vou trazer para você, eu estou apresentando isso aqui, mas vou trazer também o que os meninos do componente de metodologia apresentaram. Então, aqui, ó, analisando a variabilidade gênica numa população ou em determinado grupo, é possível pedir aos alunos que selecionem fotografias de vários membros da própria família e as disponham num formato de árvore genealógica. Vixe, professora, mas isso aí o meu irmão faz, o meu menino fez na escola, no pré-escolar. Isso é atividade de criança. Nananina, não. Isso é atividade para a gente fazer. Muito do que a gente deixa de aprender é por conta que a gente esquece, que é na fase da infância que a gente está mais disposto a aprender. Quando a gente começa a ter resistência, a apresentar essa resistência à forma de aprender, às diversas formas de aprender, a gente começa a criar alguns bloqueios. Então, isso aqui é uma estratégia muito boa, certo? Para quê? Para analisar a variabilidade gênica de uma determinada população. Você pode começar a investigar dentro da sua própria família. A análise será sobre as características hereditárias, como, por exemplo, a cor dos olhos, a cor e o tipo de cabelo, a presença ou ausência de cova no queixo, a questão do lóbulo, né, da orelha, se são soltos, se são fixos, como é. Então, a gente pode começar a fazer esse tipo de investigação de uma forma muito, muito próxima, a partir mesmo da nossa família. Então, aqui, agrupar os diferentes elementos da árvore genealógica de acordo com uma só característica e ver como a composição do grupo muda. Então, deixa eu voltar aqui para tentar permitir aqui. Pronto. Continuando. Então, isso aqui foi uma estratégia, pensando na biologia. Uma segunda estratégia, confecção de modelos didáticos da molécula de DNA com materiais de baixo custo. Uma coisa que eu, de modo particular, sei que o professor Alexandre também trabalha nessa perspectiva, o professor Gardner também trabalha nessa perspectiva. Quando a gente fala trabalhar com material de baixo custo, a gente não está querendo dizer que toda e qualquer atividade experimental pode ser feita de qualquer forma. E também, a gente não está querendo dizer assim, ó, governo, a gente está fazendo desse jeitinho aqui, não precisa investir, não. Precisa. Quando a gente fala em material de baixo custo, a gente está querendo dizer que existem alternativas, que algumas atividades experimentais, elas podem ser realizadas nesse viés, né, a partir desse entendimento, mas que eu também não posso fazer todo e qualquer experimento de qualquer forma. Eu tenho que lembrar da questão de segurança minha e dos meus alunos. Eu tenho que lembrar que existem algumas atividades experimentais que elas são inviáveis, tá? Por outro lado, eu também não devo, certo? Esse é um entendimento meu. Eu não devo limitar o aprendizado do meu aluno, porque se eu não tenho um laboratório de ponta, eu não vou fazer. Não, a gente pode realizar algumas adaptações, tá? E claro que a gente foca, né, no material de baixo custo, porque na maior parte das vezes sai do nosso bolso. Então, é óbvio que a gente vai querer enveredar por esse caminho, tá? Então, vamos aqui. Atendendo a isso, né? O que é que foi proposto? Confecção de modelos didáticos da molécula de DNA com material de baixo custo. Então, como?
Os alunos devem fazer a leitura do livro e discussão acerca da história e descoberta do material genético. Depois, os alunos devem ser organizados em grupos e, durante as aulas, serem convidados, né, a confeccionar modelos didáticos do DNA. Para isso, os materiais de baixo custo, que geralmente são usados, né, fita isolante, palito de picolé, balinhas de cores diversas, as jujubas, arame, isopor, tinta guache, dentre outros. A jujuba é interessante porque, no final, dependendo do manuseio, a gente ainda pode comer, né? Cada grupo vai apresentar alguns conceitos, como a diferença entre DNA e RNA, local do DNA na célula, bases nitrogenadas, nucleotídeo, genes, e por aí vai, que são conceitos mais, vamos dizer, mais duros, que quando você traz como é, meu Deus? Tem até um aluno, eu vi que está aqui, o Marcos, que é o aluno da professora Fabrícia, que trabalha. Me ajude aí, Marcos. A pesquisa de vocês é sobre analogias. Pronto, lembrei. Então, quando a gente faz analogias, a gente tem, e claro, né, que dentro da minha compreensão de analogia, não sei nem se é essa a ideia da analogia propriamente dita, mas quando você faz analogia entre o teórico e o real, é aquilo que você não está vendo, mas algo que você tenta aproximar desse teórico, a compreensão, ela se amplia, tá? Daí, dentro da química, a gente usar tanto essa ideia da analogia para tentar aproximar. Opa! Aluno de Fabrício e de Fábio. Desculpa, professor. Né? Seu aluno também. Então, a gente tenta aproximar, tá certo? Para que essa compreensão ela seja ampliada. Ok? A necessidade que eu, ao longo, né, de alguns poucos anos aí na docência, principalmente com a química, é que a química ela é muito abstrata. Então, os alunos, eles têm uma dificuldade maior de entender, né? Abstrair é mais difícil. Vamos imaginar um átomo, mas eu vou comparar o átomo com o quê? Por isso que é tão comum, né? Ou as pessoas dizerem, alguns livros até trazem, pense que o núcleo do átomo em relações de proporção. O núcleo para o átomo é como se fosse a cabeça de um alfinete num estádio. Então, é uma proporção muito diferente, tá? Entre o núcleo e o átomo como um todo. Certo? Deixa eu botar aqui mais um para dentro. Porque eu acho que só eu fiquei com o controle. Então, vamos lá, continuando. Então, essa foi a ideia em se tratando da biologia. A terceira e última estratégia proposta foi o seguinte, ó, produção de vídeos explicativos sobre a primeira lei de Mendel, de acordo com o texto. Então, os alunos, eles podem enveredar por esse mundo maker, né, e realizar pequenos vídeos curtos, tá? E nisso, né, na proposição desse tipo de atividade, indiretamente, o aluno está sendo incentivado na sua criatividade. Essa criatividade, tanto de produção textual, como mesmo se ele fizer um vídeo usando o figurino, nessa perspectiva também, da criação de um figurino. Tá? Uma coisa que eu gostaria também de deixar muito clara é que, às vezes, a gente não tem muita identidade com uma determinada atividade, mas a gente tem uma identidade com outra atividade. E isso não desmerece o nosso saber. É uma questão realmente de identidade. Às vezes o aluno se esforça muito, mas ele não tem aquela entrega para uma determinada atividade, porque realmente não faz não é dele, né? A gente tenta se encaixar e tudo, mas
às vezes não é aquilo. Então, uma atividade como essa, de produção de um pequeno vídeo, de vídeo curto, vai suscitar muita coisa. Criatividade para escrever um roteiro, criatividade para propor um figurino, criatividade para a própria questão da filmagem desse vídeo. Então, tem muita coisa aí que pode ser explorada, tá? Aqui. Então, como seria, né? Organizar os alunos em grupos, de modo que eles deverão fazer a leitura do livro, entregar um roteiro com indicação do desenvolvimento dos vídeos, e produção e apresentação dos vídeos de curta duração sobre a lei de Mendel de acordo com o texto. Então, aí foi o que foi proposto, né, quando a Juliana explorou esse livro. E os nossos alunos, o que foi que eles fizeram? E aí eu também trouxe isso aqui para vocês, nesses 15 minutos finais, tá? Da nossa apresentação, que é para vocês ficarem curiosos e depois irem atrás da leitura do livro. Certo? Quem quer entrar? Opa! Tem gente querendo entrar aqui, mas acho que caiu já. Então, vamos colocar aqui. Vou abrir aqui uma janela para vocês verem esse material. Deixa eu ver se aparece aqui. A janela, pronto. Então, ó, os nossos alunos, nesse componente, vocês estão vendo? Então, fizeram a apresentação, tá, do livro, como eu disse para vocês, cada aluno ficou com 2 capítulos. Então, o capítulo 1 e o 2 ficou com a Caroline Carvalho. Vocês estão vendo aí? Eu agora não estou mais vendo vocês. Tá ok, Edneide. Tá ótimo. Então, tá. Aqui. E aí, a Caroline, ela fez, né? Ela tinha feito a resenha dela, depois organizou um resumo, colocou aqui algumas informações e, ao longo da apresentação, ela foi falando, tá? Então, eu vou passar bem rapidinho aqui, foi colocando alguns desenhos, estruturas. Então, estou passando aqui rapidinho. O segundo capítulo também ficou sob a responsabilidade dela. E vejam que outra coisa, né? A própria organização dos slides, tudo foi avaliado porque é um conjunto de informações que esses alunos necessitam para chegar até aí. Então, não é assim, dormir, acordou, o slide está pronto, não. Teve toda uma preparação a partir da leitura até o momento da apresentação. Aqui, ó, já tem o capítulo 3 e 4, que foi apresentado pela aluna Salete. Então, a Salete, vejam que até o layout da apresentação dela já é diferente, porque cada aluno trouxe para a sua apresentação a sua identidade, o que, para ele, naquele trecho, nos 2 capítulos, né, chamou mais atenção. Então, a aluna também fez isso e apresentou. Aqui no final, ela até coloca, é um livro de importância para entender o DNA do corpo humano, explica muito sobre radiações, um ótimo livro. Então, ao final, eles também se posicionaram. O capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a aluna não apresentou. Esse aqui é o capítulo 7 e 8, que ficou sob a responsabilidade da Lucineide, que, se eu não estou enganada, também está marcando presença. Então, aqui a Lucineide também trouxe, né, o entendimento dela, a maneira como ela foi apresentando, muito própria de cada um, certo? Eu estou mostrando aqui rapidinho, em função do tempo, mas digo para vocês que a apresentação do livro e desse material está completa lá no nosso canal, de Química de Bem, o canal que aproxima o conhecimento químico do cotidiano. Então, dê uma passadinha lá, aproveitem, se inscrevam, participem, certo? Então, vejam, ó, ao final do capítulo, que é que ela põe aqui para a gente, micróbios, como vírus e parasitas, influenciam nossa evolução. Então, acaba que no final da apresentação, eles chegam a uma conclusão fundamentados na leitura que fizeram, certo? O capítulo 8, ela traz aqui as informações ao final.
ela coloca que as implicações mostram o MHC e suas implicações mostram a complexidade biológica e os desafios na medicina, revelando novas perspectivas sobre doenças e vínculos familiares. Vixe, Maria, agora eu fiquei curiosa. E o que é MHC? Vá lá para ler o livro ou então ver a apresentação toda, certo? Dá o seu posicionamento e segue. A gente seguiu aqui. O Alisson, né, ficou com o capítulo 9 e 10, que foi uma apresentação também muito bacana. Todas as apresentações, minha gente, foi assim, vejam que os meninos pegaram imagens, quando eles iam falando, eles iam explicando, interagindo, ficou muito bacana. Então, cada um usou, a partir do que a gente tinha explorado no componente, as suas habilidades para montar os seus slides, enriquecer as suas falas, né? E apresentar o material. Aqui, que seria, né, a parte que a Ana Carla iria apresentar, porque ela foi sujeito da apresentação, ela vivenciou a apresentação e é sujeito desse momento aqui no núcleo. Infelizmente, não pôde estar presente, mas, em linhas gerais, a apresentação dela também foi muito boa, como a apresentação dos demais. Eu sou muito suspeita para falar, né? Mas eu penso que vocês vão gostar. Então, a Ana Carla faz aqui as colocações dela, né, com relação aos capítulos lidos, né, separados, o capítulo 11 e 12. No final, ela traz as considerações finais sobre os 2 capítulos. Alguns alunos fizeram ao final de cada capítulo, ela achou melhor fazer ao final dos 2. O Luan, né, também foi uma excelente apresentação. Fez aqui as suas contribuições, aliás, as suas colocações, muito sucinto, mas a sua fala, na escrita, porque a sua fala, ela foi muito intensa. Tá? Explorou bastante, ele trouxe exemplos, situações. Vejam, assim, o cuidado, né, que cada slide tem, pequenas coisas que você acaba vendo a dedicação dos alunos na composição do trabalho. Então, ele trouxe condições físicas, né, dos grandes cientistas que às vezes a gente nem conhece, né? A gente só, assim, vê uma imagem ou outra e fica sem entender por que daquele comportamento. Aqui ele também traz um posicionamento final na conclusão do capítulo, a mesma coisa para o capítulo 14, desculpa, tá? Vejam aqui que traz, né, esses 2 capítulos são repletos de cientistas, traz um pouco um recorte da vida desses cientistas, tá? Algumas curiosidades que ele foi pesquisar fora, daí a curiosidade da gente trabalhar com esse tipo de texto, porque aparece alguma informação e você fica pensando, mas por quê? E aí você abre uma janela ali e vai buscar essa informação, esse plus, tá? Estamos terminando. Então, ao final do capítulo, ele também trouxe aqui a compreensão dele, certo? Com considerações sobre o capítulo, o posicionamento dele, tá? E, por fim, mas não menos importante, os capítulos 15 e 16 que foram apresentados pelo Adriel, tá? Então, o Adriel, ele já traz uma apresentação, né, mais, vamos dizer assim, que objetiva, tá? Mas muito interessante também a forma como ele apresentou, certo? Eu estou trazendo aqui alguns recortes para vocês. Recortes não, na realidade eu juntei todos os slides, tá? Vocês veem que às vezes aparece assim uma numeração, né, e sai fora do padrão porque foi feito no Canva e a gente trouxe aqui para o PDF, tá? Eu juntei aqui, esse 144 porque foram os slides de todos os alunos. Então, eu não consegui tirar depois, certo? Então, minha gente, o que dos textos, né, de trabalhar com os textos de divulgação científica, deixa para a gente é que é uma excelente estratégia para a gente
trabalhar em sala de aula, e no meu caso, certo? De modo muito particular, eu gosto de trabalhar na perspectiva dos livros paradidáticos. Fica a ideia, fica a sugestão. Nós, né, do núcleo de um modo geral, inclusive eu com muita liberdade falo em nome do núcleo nesse sentido, para dizer que nós estamos abertos para receber sugestões de trabalho, de atividades, e que, se alguém se interessou, né, por esse tipo de trabalho e quiser nos procurar, pode entrar pode entrar em contato direto com o núcleo e a gente faz o contato, tá certo? Deixo aqui um pedido, tá? Sigam o canal. Nosso canal é de Química de Bem, o canal que aproxima. Já coloquei o link lá, viu, Ai, que maravilha. No chat. Maravilha. Tem também o Instagram, certo? O @quimicast. Tem outro Instagram, que é o @química de Bem. Tem, inclusive, pessoal, em breve nós estaremos voltando com o nosso podcast, tá certo? O nosso podcast é Quimicast, o podcast que tem química. Temos 2 blogs, certo? É de Química de Bem, blogspot.com, e Qual o Papel do Professor Coordenador, blogspot.com, certo? Muito obrigada. Deixa eu ver. Não estourei meu tempo, porque eu gosto de falar. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês e reitero o que disse. Caso alguém se interesse pela temática, pode nos procurar que a gente tenta, de alguma forma, dar alguma sugestão, se for o caso. De modo muito particular, quero agradecer à professora Nilda, que convidou os pibidianos dela e que eu estou vendo aqui que muita gente está presente, certo? Muito obrigada. Obrigada, professor Fábio. Obrigada a todos os presentes. Tchauzinho. Estou por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Professor, para a gente finalizar, tem uma pergunta. Tá certo. Pois não? Tem só uma pergunta aqui nessa nosso encontro, nessa nossa roda científica aqui. Tá Também certo. aproveitar, né? Agradecer a professora Nilda, ao professor Alexandre, que está por aqui. Estou vendo os nomes, participação em peso aqui dos alunos, né? Estou vendo aqui alguns nomes, Francinildo, Marcos, a Natiele, a Leidiane, né? Muita gente boa aqui. Muito obrigado, gente. Os alunos da professora Nilda também, né? A Juliana está ali, né? Juliana aí, que saiu da LEDOC, já é professora, né? Isso, da Univasf. Lá da Universidade Univasf, né? Então, a gente tem muito orgulho, né? O Marcos está aí, o Marcos já é mestrando também, está no mesmo caminho aí, seguindo a Juliana. Edneide, bem rápido, só para a gente finalizar aqui, qual foi a maior... Claro que foram muitas, né? Quem faz esses projetos, um experimento de baixo custo, com materiais, a gente sabe quem tira do bolso, tira do suor, do sangue, né? Mas, assim, professor Edneide, se fosse para eleger o maior desafio desse projeto. Professor, o maior desafio que eu vejo é justamente fazer com que os alunos se interessem pela leitura. É incrível como a gente chega... por exemplo, relatos como o da Ana Carla e do Alisson, que disseram, não, professor, eu gosto muito de ler, eu me interesso. Às vezes, o professor Gardner, já vi, né, ele dando livros para os meninos pedem. É muito raro. É raro esse interesse pela leitura. E a gente sabe que quanto menos se lê, menos se compreende. Quantos de nós aplicamos avaliações, aluno faz, a gente corrige, quando a gente vai entregar, e você vai fazer um comentário sobre a prova, a criatura levanta a mão e diz assim, era isso, mas eu não entendi. Ou seja, essa dificuldade interpretativa, ela vem muito desse não hábito de leitura, né? Acredita-se, pessoal que trabalhei com a educação infantil, que a leitura, a prática leitora e a atividade, né, matemática, que trabalha com raciocínio, elas são primordiais para o desenvolvimento, né, dessa nossa habilidade interpretativa de tudo, de coisas muito simples, coisas mais amplas. Então, eu já venho tentando trabalhar, né, com
com esse tipo de atividade, trabalhando com textos paradidáticos já há algum tempo. Então, dentro da própria bioquímica, nós trabalhamos com um livro chamado A Química dos Alimentos, que eu comprei, foi um Kindle. E aí, sabendo que os alunos não iam adquirir este Kindle e tal, eu comprei e fiz o seguinte, ó, fiquei batendo foto, página por página, ó, aqui, ó, bichinho. Ele saiu enorme. Olha o tamanho da letra, eu acho que não dá para ver. Ele saiu enorme. Quando eu entrego para os alunos em sala, eles só faltam morrer, mas são 47 páginas. Ele é bem pequenininho, ele é assim, o original, ele é assim e fininho. Só que quando eu fui bater o print, a letra, tanto saiu grande, como na hora que eu fui imprimir, como eu imprimi grande, saiu, ó, isso aqui. Então, quando eles veem, eles ficam doidos. Eu vou ter que ler tudo isso? Vai. Quando começam a ler, coisas muito simples, isso aqui é um exemplo, né, da bioquímica. Aí tem esse da metodologia do ensino de química. Teve o curso. Então, já são 3 livros que eu venho tentando. Eu nem mudo mais de livro. Eu estou tentando com o mesmo livro, que é para ver se uma hora dá certo. Né? A minha dificuldade maior, pelo menos nesse primeiro momento, está sendo fazer com que os alunos entendam, principalmente porque estão no processo formativo para a docência, que é necessário. A leitura ela é necessária. Ela é uma condição necessária para que nós possamos dar seguimento, né, à nossa profissão. Se a gente não ler, se a gente não procurar estar informado, a gente vai ficar parado no tempo. Muito bom, professora Dineide. Muito obrigado, né, pela excelente apresentação, né? Nós seguimos, gente, abrimos, né, com o pé direito aí, com esse nosso evento, apresentado pela professora Dineide. Muito obrigado. Quero aproveitar também para dizer que o próximo evento vai ser no dia 25 de abril, já tem data marcada, com o professor Alexandre e o seu orientando Luan, com o título Ensino de Física e Pedagogia da Alternância. Tá? Então, a gente está deixando para fazer as inscrições mesmo na presença aqui, para depois a gente poder gerar os certificados, tá? Devido às intempéries, né, às dificuldades, às vezes o professor remarca, porque tem aula, gente, tem muitas coisas, né? E a vida da gente é bem atribulada, tá bom? A minha apresentação mesmo, como me orientando, também já foi remarcada, mas aí a gente vai organizando, tá? Essa do professor Alexandre já está marcada para o dia 25 de abril, a gente vai fazer também a divulgação, vai chegar para vocês também o convite do NESPEC, do nosso Instagram. Quem não está ainda no nosso Instagram, nós vamos mandar o convite também, viu? E se vocês verem o NESPEC por aí, se não estiverem no nosso Instagram, por favor, nos mande um convite, né? Que nós estamos nessa expansão de divulgação científica, que é aí outro projeto, tá bom? Professora Dineide, eu posso já fazer as considerações finais para encerrar? Pode sim, professor. Eu gostaria somente de concluir agradecendo a participação e presença de todos. Muito obrigada. Pronto, então, em nome desses alunos que eu citei, né, aqui dos professores. Opa, professora Nilda, fica à vontade. Bem, eu quero só parabenizar, né, a professora Edneide pelo trabalho desenvolvido com uma sequência de estratégias, né, que eu acredito que deve ter sido muito prazeroso para os alunos desenvolver esse trabalho e que apontam uma luz para os trabalhos que podem ser desenvolvidos lá na educação básica, né? Talvez esses alunos da educação básica fiquem até muito curiosos, até com o tema dos livros que eu já fiquei aqui, a mulher que desapareceu, eu tenho que ler o que foi que aconteceu, como é, né? Então, só em você ouvir, né, o tema dos paradidáticos, você já fica curioso em saber qual é o desfecho aí dessa história, né? Então, gostei muito da sequência, Edneide, você pode ter certeza que eu vou estar abraçando essa sequência aí para estar fazendo alguns trabalhos na área aí do ensino de ciências, porque eu achei muito significativo, eu acho que vale muito a pena, né? E traz uma mistura do lúdico aí também nessa ação, que envolve os alunos, né?
Então, fica muito interessante o trabalho. Gostei bastante, viu, professora? Parabéns. E dizer para os pibidianos que o nosso núcleo ele existe, né? Que nós temos pessoas preocupadas com o ensino de ciências, de biologia, de química, de física, né? Dentro do nosso campus. E nós estamos reunidos no NESPEC e convido vocês a estarem conosco assim, em todos os momentos, não só nessa apresentação da Edneide, mas em outras apresentações que estão por vir aí, até porque tudo que vai ser abordado está diretamente relacionado aí à nossa área, à formação dos professores, as estratégias de ensino que podem ser desenvolvidas, né, no contexto aí da educação básica também, porque a gente pode transpor, por exemplo, um trabalho desse que a Edneide fez com o ensino superior, pode estar transpondo lá para a educação básica, né? Enfim, então é importante que a gente tenha um número de alunos considerável participando conosco para disseminar as ideias que são produtos aqui do nosso núcleo, viu? Então, sintam-se convidados a participar conosco e a convidar outras pessoas também a participar, né? É isso. Obrigada, pessoal. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma consideração? Pode também abrir o microfone para fazer alguma consideração sobre a apresentação, né? Alguma dúvida? Bom, fiquem à vontade. Eu acho que podemos encerrar. Pronto, deixa eu olhar o chat aqui, o chat está ok. Então é isso, gente. Em nome do NESPEC, agradeço a participação de todos. Professora Edneide, mais uma vez, muito obrigado. Professora Nilda, representando todos os professores do NESPEC, muito obrigado. E um abraço a todos. Até a próxima.